Carlos Sacomani, eu sou especialista em disfunção miccional, urologista, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre um caso complexo de implantação de esfíncter urinário artificial. Eu já implanto esfíncter há aproximadamente 20 anos, então eu já tive vários casos que passaram pelas minhas mãos e eu quero mostrar um deles para você. Um que é um caso não tão complexo, mas que talvez seja um caso mais comum para quem está começando a implantar esfíncter artificial e já tem alguns pacientes retornando depois de alguns anos dessa implantação ter sido realizada. Então, esse é um paciente de 72 anos que há 7 anos atrás realizou uma prostatectomia videolaparoscópica e que ficou incontinente. Ele, na época, utilizava até 2 fraldas por dia. Esse doente foi submetido a uma implantação de esfíncter urinário artificial há aproximadamente 5 anos, estava ótimo, quando há 1 ano atrás referiu que a incontinência começou progressivamente a voltar e ficou cada vez pior. Hoje ele utiliza 2 a 3 absorventes por dia. Na avaliação inicial nós fizemos uma urodinâmica, isso não é obrigatório realizar, e a urodinâmica comprovou que havia uma perda urinária talvez por deficiência esfincteriana e que a bexiga tinha uma boa complacência. Então, o problema parecia estar realmente na questão esfincteriana. O que nós podemos pensar quando nós falamos em perda urinária com um paciente que já tem um esfíncter implantado, que estava bem e voltou a ter o problema depois? São 3 os possíveis diagnósticos. E o mais comum, atrofia da uretra. Quer dizer, porque você teve uma compressão contínua da uretra, você tem uma diminuição do calibre da uretra e com isso aquele cuff, aquele manguito que você colocou ao redor da uretra, ele fica mais frouxo e já não consegue dar aquela compressão adequada. Algumas pessoas dizem que essa atrofia não é real, que na verdade o que se faz é a criação de uma capa fibrosa ao redor da uretra que estreita um pouquinho a uretra. A segunda possibilidade é que o balão regulador de pressão esvaziou. Por algum motivo ele ficou vazio. Ele tem que ter em torno de 23 ml, então ele ficou vazio. E aí com isso ele não consegue dar a pressão adequada e consequentemente volta a ter perda urinária. E a terceira possibilidade, que é menos frequente nesses casos progressivos, em que o paciente não tem nenhum outro tipo de sintoma, é a erosão da uretra. Quer dizer, houve uma erosão, houve uma perfuração da uretra a longo prazo e o cuff do esfíncter foi para dentro da uretra e assim ele para de funcionar. Isso é mais raro de acontecer porque, em geral, esses pacientes têm outros sintomas, como sangramento urinário, ardência para urinar, às vezes tem um inchaço na região do escroto e tem dor. Então, em geral, não é isso que nós encontramos nesses pacientes que têm simplesmente um retorno da incontinência urinária. Como é que nós fazemos para diferenciar, então, desses 3 possíveis diagnósticos? A primeira coisa é fazer um ultrassom. Então, o ultrassom, eu peguei essa foto aqui de um livro, o ultrassom ele vai mostrar se você tem ou não tem o balão regulador de pressão vazio. Então, à direita, nós conseguimos ver o balão normal, consigo ver 23 ml dentro do balão. Já à esquerda, eu vejo o balão completamente vazio. Então, nesse caso, o que aconteceu é que o balão esvaziou por algum motivo. Mas, no caso do nosso paciente, nós chegamos a fazer uma uretrocistografia, que é esse exame que vocês estão vendo aqui. E ela mostrava que existia, sim, uma compressão do esfíncter ao redor da uretra, dá até para ver, parece que uma falha na uretra, na verdade é o esfíncter contraindo e comprimindo a uretra, mas mesmo assim não funcionava. Nós pensamos então na atrofia uretral, não havia nenhum tipo de extravasamento aqui, então pensar em erosão de uretra foi afastado, e nós então fomos para o procedimento cirúrgico. É sempre interessante fazer uma cistoscopia no começo da cirurgia para avaliar um pouquinho melhor a uretra, ver se realmente não tem erosão, não tem nenhum outro tipo de problema. Nesse caso não tinha nenhum problema, nós fizemos a incisão perineal, abordamos a região onde estava o esfíncter artificial, retiramos o esfíncter e encontramos essa imagem. Vocês podem ver tranquilamente que a parte de cima é uma uretra normal e a parte de baixo, onde estava o esfíncter artificial, que está identificada com uma seta, ela está mais estreita, ela está atrofiada, ela tem talvez uma capa fibrosa ao redor. Então, qual foi o tratamento desse paciente?
Existem 3 grandes possibilidades de tratamento. Eu posso, 1, trocar por um cuff menor, se ele era 4,5, eu posso ir para um 4. 2, colocar 2 cuffs, quer dizer, mais um cuff numa outra região da uretra. Nós temos feito isso cada vez menos, eu não faço mais dessa forma. E 3, nós podemos colocar um novo cuff numa posição diferente. Então eu posso colocar nessa região dessa uretra melhor, desse calibre melhor que existe acima, um outro cuff e com isso voltar o paciente a ter a ação do esfíncter artificial bastante adequada. Então lembrem-se, paciente que tinha continência boa com o esfíncter artificial, voltou a ter incontinência urinária, isso aconteceu progressivamente, a principal causa é a atrofia uretral. Como tratar? Reabordar ou troca por um cuff menor ou coloca um novo cuff numa outra posição. Esses são os 2 tratamentos principais. Muito obrigado.